Você já acordou no meio da noite com aquela sensação estranha, tipo, algo não tá certo? Como se tivesse mais alguém no quarto, mas você sabe que não devia estar. Isso já aconteceu comigo, e eu gostaria que fosse só paranoia. Gostaria que fosse só um sonho ruim. Mas não foi. Era uma madrugada qualquer. Acho que terça ou quarta. Não importa. Eu tinha ido dormir tarde, depois de passar horas mexendo no celular, como sempre. Quando finalmente deitei, só queria desmaiar e esquecer que o dia seguinte existia. Só que lá pelas 3 da manhã, claro, tinha que ser esse horário, acordei de repente. Não porque ouvi algo, mas porque senti. Senti que eu não estava sozinho. Meu quarto parecia errado. Não sei explicar. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, tipo um cobertor sufocante que você não consegue tirar. O silêncio também estava estranho. Não aquele silêncio tranquilo, mas um silêncio vivo. Eu fiquei ali, parado, tentando entender o que estava rolando, e foi aí que percebi que eu não conseguia mexer. Sabe quando você sonha que está caindo e não consegue reagir? Era isso, mas pior. Meu corpo inteiro estava preso. Só os olhos se moviam. Eu tentava gritar, mas nada saía. E foi quando eu vi, no canto do quarto, onde a luz do poste lá fora quase não chegava, tinha algo. Primeiro, eu achei que era minha visão me pregando uma peça. Você sabe, o cérebro inventa coisas no escuro. Mas aquilo não estava na minha cabeça. Era real. Era uma sombra. Grande, muito maior que um homem. Mas não era só o tamanho que assustava. Era o jeito como ela parecia. Sólida. Como se fosse mais real que eu. A forma era estranha, alongada demais, com braços compridos que quase tocavam o chão. E o rosto, ou melhor, a falta dele. E aí essa coisa começou a se mexer. Devagar, um passo de cada vez, como se quisesse que eu sentisse cada segundo de medo. Eu queria fechar os olhos, queria não olhar, mas era impossível. Quando ficou mais perto, percebi. Não era um rosto vazio. Era algo se mexendo ali, como milhares de vermes rastejando. E então eu ouvi. Você pode me ver. Era uma voz? Não. Era mais como um pensamento que não era meu. Algo que invadiu minha cabeça. Nesse ponto eu já estava suando frio, com o coração batendo tão rápido que parecia que ia explodir. E foi quando percebi. Não era só uma. No teto, algo menor rastejava. Parecia uma criança, mas com os olhos enormes, vermelhos como brasa. Ela estava de cabeça para baixo, olhando direto para mim como se me estudasse. Eu senti as lágrimas escorrerem, mas nem isso eu conseguia controlar. Eu estava preso ali, cercado por essas coisas, e uma parte de mim sabia. Não eram elas que tinham vindo ao meu mundo. Eu é que tinha acordado no mundo delas. Eu fechei os olhos. Era tudo o que eu podia fazer. Rezei, coisa que não fazia há anos. Mas a voz voltou, mais clara agora. Você acordou no nosso espaço. Agora é tarde demais. A cama começou a tremer, ou talvez fosse o chão. Eu não sei. Só sei que parecia que eu estava afundando, como se o colchão tivesse virado areia movediça. Eu lutava para mexer qualquer coisa, mas não tinha força. A sombra maior se inclinou até mim. Eu podia sentir o hálito dela. Era quente, como carne podre. Foi aí que aconteceu a pior parte. Ela começou a formar um rosto. O meu rosto. Tudo ficou preto. Eu não sei como, mas acordei. O relógio marcava 3h34. Eu estava no meu quarto exatamente como antes, mas algo estava errado. O espelho no canto refletia uma imagem. Meu corpo parado, mas os olhos no reflexo. Eles não eram meus. E no fundo do espelho, 2 pontos vermelhos brilhavam na escuridão. Meu corpo parecia funcionar normalmente, mas o controle ainda não era meu. Era como se estivesse preso, assistindo a minha própria imagem naquele espelho, forçado a encarar algo que não era eu. Foi quando o reflexo sorriu. Não era um sorriso comum. Era algo distorcido, quase animalesco. Os dentes pareciam pontiagudos, afiados como garras. O sorriso alargou-se e eu senti um arrepio subir pela espinha. Você acha que pode fugir de mim? Disse a voz. Dessa vez não estava apenas na minha cabeça.
Veio de trás de mim como um sussurro gélido, carregado de uma certeza que me aterrorizava. Girei o corpo rapidamente, tentando localizar a origem, mas o quarto estava vazio. O silêncio era opressor, como se o próprio ar estivesse me observando. Você sabe que nada disso termina aqui, não é? A voz continuou, agora mais clara, como se estivesse ao meu lado. Depois que esse corpo não puder mais te carregar, você será meu, para sempre. O inferno te aguarda. Minha respiração ficou pesada. As palavras queimaram na minha mente. Pensei nas vezes que ouvi sermões sobre a eternidade, sobre o céu e o inferno. Tudo parecia distante, como histórias antigas. Mas ali, diante daquela presença, tudo ganhava uma nova realidade. Está escrito: o salário do pecado é a morte, continuou o demônio, com uma risada gutural. E você? Você já se condenou há muito tempo. Sabe quantas vezes negou a Deus? Quantas vezes riu da ideia de salvação? Não pense que ele te ouvirá agora. Está mentindo, consegui sussurrar. Minha voz saiu trêmula, quase inaudível. O reflexo no espelho voltou, e os olhos agora estavam completamente pretos como um abismo sem fim. Ele inclinou a cabeça, como se zombasse de mim. Mentindo? Por que mentiria? Você já pertence a mim. Minha mente gritou por uma resposta, por algo que pudesse fazer. Lembrei-me de um versículo que minha avó sempre repetia: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus é meu Salvador, murmurei, mais para mim mesmo do que para ele. O sorriso do reflexo desapareceu por um momento, transformando-se em algo que parecia raiva, mas ele riu novamente. Você acha que pode escapar? Olhe para você. Só pensa nele agora, porque sente medo. É tarde demais. Foi quando percebi que aquilo não era apenas uma ameaça, era uma barganha. Ele queria que eu desistisse, que eu acreditasse que já estava condenado. Se eu me entregasse ali, seria o fim. Nem só de medo vive a alma, disse, com um pouco mais de força na voz. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Você não tem poder aqui. O quarto tremeu. As luzes piscavam. Era como se o próprio espaço estivesse se despedaçando ao meu redor. O reflexo começou a se distorcer e a criatura soltou um grito gutural, cheio de ódio. Isso não acabou. Eu estarei esperando, além da sua última respiração. E então tudo ficou em silêncio. Quando olhei novamente, o reflexo no espelho era apenas eu. Não havia mais sussurros, nem sombras espreitando, mas aquelas palavras ecoam na minha mente até hoje. O inferno te aguarda. Eu não sei o que acontece depois da morte, mas sei que agora não posso ignorar o que ouvi, ou o que vi.